Princípios e direito no Código de Defesa do Consumidor. Lembre-se, o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema multidisciplinar que envolve um monte de áreas do conhecimento, né, do direito, é óbvio. E você tem aí, né, uma lei principiológica, que tem muitos princípios, mais princípios do que regras, né, e alberga em seu conteúdo normas de ordem pública e de interesse social. Então tem que ser aplicado imediatamente. Então, o princípio, essa discussão sobre o princípio, eu não vou aprofundar muito não, mas é porque o princípio é aberto, ele exige alto grau de abstração e permite que o julgador e as pessoas permitam interpretar, principalmente no campo da vulnerabilidade do consumidor. Então você tem uma determinabilidade nos casos de aplicação, o caráter axiológico dos valores, tá certo? A ideia de direito de uma lei jurídica suprema e de uma importância da ordem jurídica nas regras de direito do consumidor. Por exemplo, para que você tenha uma noção que essa discussão de Roberto Alexis e outros, Ronald Dworkin, sobre a diferença entre princípio e regra, o mais importante é que você tem vários princípios no Código de Defesa do Consumidor. Os princípios estão princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor, princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, princípios específicos e princípios complementares, tá certo? Então a gente vai tentar entender aqui os princípios gerais. Que princípios gerais são esses? Né? Uma política nacional de relação de consumo e princípios que devem ser seguidos pelos mercados, né? Primeiro, atender a necessidade dos consumidores, transparência na harmonia nas relações de consumo, respeito à dignidade, saúde e segurança dos produtos, proteção dos interesses econômicos e melhoria da qualidade de vida dos consumidores. Essa aqui, só isso aí já dá uma clareada na política, né, nacional de consumo. Então vamos lá. Primeiro, princípio da vulnerabilidade. O importante princípio, na relação de consumo, começou o processo, o consumidor é a parte mais frágil, tá certo? Ele não tem igualdade material nas relações de consumo, o fornecedor detém. Eu não sei o que é colocado na Coca-Cola, eu não sei o que é colocado no leite, eu não sei de que é feito o queijo, então eu sou vulnerável, eu não acompanhei o processo de produção. Numa sociedade muito consumista, você consome de forma muito rápida, então você não sabe como as coisas são feitas. Então nós estamos, né, numa situação de vulnerabilidade, tá certo? Presunção absoluta do diploma consumerista. Então a vulnerabilidade não é sinônimo de hipossuficiência. Hipossuficiência é o indivíduo que não tem condições econômicas para custear aí advogados, participar de processos, então aí ele é hipossuficiente. Tá certo? Então, o consumidor, ele pode ter uma situação financeira razoável, entendeu? E ser consumidor. Isso não tem problema nenhum, tá bom? Então, não preciso provar que eu sou pobre para mostrar que eu sou consumidor. A partir do momento que eu compro, eu sou consumidor. E eu tenho aí 4 espécies de vulnerabilidade. A vulnerabilidade técnica, eu desconheço a estrutura, o computador, a quantidade de mega, de giga, de byte, não sei o que. Eu desconheço o tipo de produto, o material que é composto, é uma vulnerabilidade técnica. Uma vulnerabilidade jurídico-científica, quer dizer o quê? Eu não conheço, eu não entendo de direito, eu vou para a audiência sem saber o que está acontecendo, eu não entendo da inversão do ônus da prova. Uma vulnerabilidade fática socioeconômica. Eu desconheço os meus direitos, eu desconheço a minha situação econômica, socioeconômica, e me impossibilita de saber o que está acontecendo. E por último, que é muito comum, é você não ter a informação, que é o princípio, né, a espécie de vulnerabilidade informacional. Tá? Porque a pessoa que me vendeu deveria ter me avisado sobre o perigo daquele produto, sobre as dificuldades do produto, sobre me ensinar como manusear o produto. Tá bom? Então, professor Joel, aqui falando sobre espécies de vulnerabilidade. Daqui a pouco a gente volta.